Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, mais uma partida aqui do Outbox Norway Chess 2020 e aqui temos de brancas Magnus Carlsen contra Ariane Tari. Então temos aí os dois noruegueses no Outbox Norway Chess aí no torneio da Noruega. E vamos dar uma olhada então nessas estrelas aí jogando. O Magnus Carlsen abre aqui com o peão do rei E4, temos E5 por Ariane Tari. Cavalo em F3, cavalo C6, convidando aí a abertura Ruy Lopes, bispo B5 aqui pelo Magnus Carlsen. A6 atacando o bispo, bispo em A4 e agora cavalo em F6 atacando o peão central. Temos roque aqui pelo Magnus Carlsen, bispo em E7, D3, B5 atacando o bispo, bispo em B3 e aqui D6. Então até aqui tudo lance teórico aí, lance padrão de abertura. Desenvolvendo peça, ainda em direção ao centro. Temos A4 aqui pelo Magnus Carlsen, atacando já essa estrutura avançada de peões. Bispo em D7 e agora bispo D7 conectando aqui. A dama agora está protegendo a torre, né? Se capturar o peão não está mais caindo a torre, a dama está protegendo. E agora C3 simplesmente aqui pelo Magnus Carlsen, dando a casa de C2 para o bispo. A partida seguiu com... e também, né, esse lance faz duas coisas. Tem gente que gosta de jogar depois com esse bispo em C2, tem gente que gosta de jogar com o bispo em A2 depois de cavalo A5, mas além de tudo esse lance também prepara para jogar D4 e ficar com o centro clássico dos peões aí em E4 e D4. A partida seguiu com o cavalo em A5 atacando o bispo. O Magnus Carlsen prefere em A2 aí, o bispo mantém o bispo nessa diagonal. A partida seguiu com C5 e agora bispo G5 desenvolvendo aí o bispo, passando o bispo primeiro para poder desenvolver aí o cavalo. A partida seguiu com roque, cavalo de B em D2 e agora torre B8 colocando mais uma proteção no peão central e até mesmo, por que não, ameaçando capturar e já abrir um ataque aqui para cima de B2. Temos A por B5 e agora torre em E1 pelo Magnus Carlsen, simplesmente dando mais apoio, dando mais suporte para o peão de E4, para quem sabe no futuro jogar D4. A partida seguiu com B4, o Ariane Tari vai avançando na ala da dama. Temos cavalo C4, cavalo por C4, bispo por C4, B por C3, B por C3 e aqui a gente tem então uma posição aqui no lance 17, uma posição bem equilibrada, né? Assim, todo mundo desenvolveu peça, todo mundo fez o que tinha que fazer, tá tudo certo, a estrutura de peões está bem simétrica, né? Uma ilha de peão gigante aí para cada um, né? E então tá tudo certo, dois bispos para cada um, tá bem equilibrado aí em termos materiais, em termos posicionais. E o que jogar aqui de negras, né? É difícil aqui você escolher um plano, saber o que fazer, né? Aqui, talvez, o lance jogado foi dama C7, mas talvez uma ideia interessante aqui seja jogar com o cavalo em E8 já e tentar trocar esse bispo mal pelo bispo bom das brancas, né? Isso aqui seria uma boa opção. Cavalo E8, por exemplo, bispo por E7, dama por E7. Provavelmente o Ariane Tari não jogou isso com receio de torre A7, que incomoda um pouco, mas aí poderia seguir com dama D8. D4, por exemplo, que é o sonho das brancas, mas aí E por D4, E por D4, bom, tanto faz na verdade, né? C por D4, C por D4, dama por D4, bispo G4, por exemplo, agora tem duas peças protegendo aqui o peão de D6, ameaça aqui estragar a estrutura de peões, poderia seguir cavalo D2 e H6 com um jogo bem equilibrado, né? Tudo bem, as pretas ficariam com esse peão aqui isolado, mas ele tá numa casa preta, tá bem defendido aqui pelo cavalo e pela dama, enfim. E as pretas também podem pensar em alguns contrajogos aqui com a torre e até mesmo com a entrada da dama em algumas casas importantes. Seria uma possibilidade, o Ariane Tari preferiu jogar simplesmente com dama C7, que também faz, claro, bastante sentido conectando aí as torres. Fica com o problema desse bispo solto aqui por enquanto, né? A partida seguiu com dama C2 e agora bispo B5, propondo aí a troca dos bispos. Temos bispo por B5, torre por B5 e agora o Magnus Carlsen faz bispo por F6. Olha que lance instrutivo, né? Por que isso, né? Quando a gente deve capturar, quando a gente não deve capturar. Na Academia Xadrez Brasil, inclusive, tem um curso só sobre isso, quando trocar as peças ou não, né? O curso A Arte das Trocas, xadrezbrasil.com.br, tem um curso só disso lá. E realmente isso é muito importante, porque será que Magnus Carlsen resolve trocar esse bispo bom dele aqui pelo cavalo, né? Aqui o ponto todo é que o Magnus Carlsen está de olho aqui nas casas de C4 e D5, são bons postos aqui para o cavalo. O cavalo vai ficar numa casa branca e vai ficar
imune aqui ao bispo de casas escuras, né? Muito interessante essa abordagem aí do Magnus Carlsen, muito instrutiva a partida. Temos bispo por F6, portanto, bispo por F6 e agora cavalo D2, imediatamente manobrando aí para casa de C4. Temos dama C6, agora dama em A4, cravando aí a torre de F em B8 e agora cavalo C4, olha só que legal, né? O bispo aqui do Ariantari não está fazendo muita coisa, e o cavalo aqui do Magnus Carlsen está muito bem colocado. A partida seguiu com o bispo em E7, G3, um profilático, dando casa aí de fuga para o rei. Temos dama C8 e agora dama D1, simplesmente voltando a dama. Temos G6, agora rei G2, melhorando a posição do rei. Agora, pessoal, é o seguinte... O Magnus Carlsen não tem pressa, né? Ele não tem pressa, ele tá com o cavalo muito bem colocado. D5 não é possibilitado, né? Existe uma pressão também no ponto de E5 para evitar o lance D5. O Magnus Carlsen não tem pressa agora, ele vai melhorando pouco a pouco. Rei G2, tirando o rei da fileira do fundo. Bispo em F8, dama em F3, torre B3 pressionando o peão aí de C3, torre de E em C1 simplesmente defendendo. Dama em E6, agora torre na sétima, torre em A7. Temos torre de 8 aqui em B7, torre por B7, aliviando a pressão aqui no ponto de C3 e ganhando um tempo aqui importante para jogar a torre em A1. Legal, né? Essa torre que estava escrava aqui, agora ela vai jogar. Torre A1 pelo Magnus Carlsen, H5 pelo Ariantari, o que jogar, né? Joga um H5, não tem muito lance aqui. E agora torre em A8, vai ficando difícil jogar nessa posição, vai ficando difícil de jogar. Rei G7, então tirando o rei aí da fileira do fundo, liberando o bispo. Cavalo em E3, olha que legal. Esse cavalo agora vai poder ir para casa de D5, já cumpriu um papel importante lá em C4, agora ele vai lá para D5, mais uma casa clara. A torre em C7 foi jogado. E aqui é um problemão esse lance. Aqui eu vou comentar esse lance depois no final da partida. Mas depois desse lance aqui as brancas já estão ganhas. E o Magnus Carlsen, será que ele vai conseguir enxergar? Vamos ver, né? Cavalo D5 aqui, atacando a torre e fazendo pressão na casa de F6, escravizando a dama aqui na proteção da casa de F6. Tá começando a ficar difícil aqui a posição do Ariantari. Um bispo que tá meio esmagado. Um cavalo contra um cavalo bem colocado, né? Um rei praticamente exposto aí. A partida seguiu com torre C8 propondo as trocas. E agora, vale a pena trocar? Né? E como a gente pode avaliar isso? Agora não, né? As brancas estão atacando, as brancas têm mais espaço. De jeito nenhum, Magnus Carlsen segue com torre em A7, agora pressionando a casa de A7. Esse bispo não joga nunca mais. Temos torre B8. E agora H3 aqui pelo Magnus Carlsen, um lance de classe, né? Um lance aqui simplesmente melhorando a posição, evitando no futuro possíveis trocas, né? Ofertas de troca. H3 vai restringindo cada vez mais, tira uma casa da dama, tira uma casa do bispo, né? Vai restringindo aqui o adversário. A partida seguiu com torre D8, provavelmente para jogar a torre D7. E agora G4, o Magnus Carlsen vai ganhando espaço, e se ele conseguir jogar G5 depois, né? Ou capturar aqui o peão, ou depois das trocas, jogar G5 e tentar atacar aqui pela coluna H, vai ficar perigoso aqui pro Tari. H pro G4, torre D7. E agora, trocar a torre aí ou não? Claro que não, né? Agora já sabemos, né? Aqui as brancas estão atacando, elas devem evitar as trocas, a não ser que, claro, essa troca venha acompanhada de algum ganho material muito sério e tal, né? Aqui, por exemplo, o lance jogado foi torre A8, mas trocar aqui simplesmente para dar um cheque aqui em F6 não tem tanta vantagem, né? Rei G8 aqui simplesmente. Mas aí dá para ganhar um peão, aqui é bonita essa continuação, dama pro G6, cheque, né? F pro G6, cavalo F6, dando um duplo aqui, rei F7, cavalo por D7. Realmente é uma sequência de efeito, mas será que é uma sequência vencedora? Será que não tinha nada mais forte, né? Porque aqui as pretas podem tentar brigar ainda por um empate, né? Então o Magnus Carlsen vai aqui para uma sequência mais forte. Ele não está querendo ganhar peão, ele quer dar checkmate. Ele segue com torre A8, agora pressionando, continua pressionando na fileira do fundo. A partida seguiu com F6 e agora G5, aqui o lance que exclama pelo Magnus Carlsen, abrindo tudo. Olha só. Olha a importância de torre A8 pressionando o bispo. Agora não dá para capturar o peão, senão tá caindo o bispo lá. A pressão em F8 é muito forte, né? Portanto, o Ariantari seguiu com F5 e agora sim a dama passa para a coluna H. Dama em H3 e vamos comparar as peças. Olha essa dama esmagada aqui no meio dos peões. Tá praticamente os peões abraçando, escondendo essa dama, né?
E aqui a dama do Magnus Carlsen, por sua vez, já pronta para atacar o rei adversário, né? E se atacar aqui em H6, tá caindo lá em F8. Então é um problemão. Um cavalo numa casa clara blindado, né? A gente viu que aquele bispo por cavalo lá em F6, olha como compensou. Agora o Magnus Carlsen tem um cavalo blindado aqui em D5, não tem como tirar ele daí. Muito bem colocado, um posto avançado aqui para o cavalo em F6. A partida tá sensacional, posição dos sonhos aqui para as brancas, né? Mas claro, a Ariantari continua defendendo, torre F7, defendendo agora o bispo, né? Porque a grande ameaça era a dama H6 cheque, capturando o bispo na sequência, então torre F7 defendendo. Mas agora nessa posição, o Magnus Carlsen faz um lance chocante, pessoal, chocante. Se você quiser dar pausa aqui e tentar encontrar o lance, vale a pena. Eu quando tava vendo essa partida eu pensei muito aqui, já sei, agora ele vai jogar com torre em A1, né, que é um bom lance inclusive, com ideias de torre H1, né, e partir para cima do rei. Realmente é uma sequência vencedora. Mas o Magnus Carlsen faz, claro, um lance bem mais forte. E aqui um lance chocante vencedor. E eu espero que você tenha encontrado o mágico, o feitiço, o torre E8 aqui. Olha que bonito isso, né? Que esse Magnus Carlsen tá fazendo? Vamos ver como segue a partida. A partida seguiu com dama por E8. Aqui não dá para você recusar, né? Essa torre. Então, esse dama D7, por exemplo, tá vindo dama H6 com sequência de checkmate, né? Então, daqui a pouco eu mostro isso para vocês. A partida seguiu com dama por E8, aceitando aí a torre. E agora o que o Magnus Carlsen quer, né? Bom, dama em H6 cheque, rei G8 e agora dama por G6 cheque. Olha a situação aqui, a torre não pode cobrir, senão tá caindo a dama. A partida seguiu com rei H8 simplesmente, né? Aqui também não dá para cobrir de bispo, senão tá vindo o cavalo em F6 cheque. E aqui é um duplo, o bispo estaria cravado, né? Por exemplo, o bispo aqui não foi jogado, o bispo G7, tá vindo o cavalo F6. E aí se torre por F6 está caindo a dama, né? Então, por isso que depois de dama por G6, Ariantari joga rei H8. Mas depois de cavalo em F6, Ariantari abandona aí a partida. Magnus Carlsen com uma torre a menos e uma posição completamente ganha, né? Bom, aqui tá ameaçando de cara já checkmate aqui em G8. E olha essa complicação, olha esse cubo mágico aqui que o Magnus Carlsen montou. Se o bispo sair daí, vamos supor que o bispo venha para E7 e agora a dama tá cobrindo aqui em G8. Se o bispo vier para E7, liberou a casa de H6. Por exemplo, o bispo E7, aí dama em H6. E não tem como evitar o mate, né? Torre H7, dama por H7. Então não dá para jogar o bispo aqui em E7. Então vou tentar jogar o bispo aqui em G7. Bom, se jogar o bispo em G7, cortou a defesa da casa de H7. A torre não está mais protegendo lá. Simplesmente dama H7 mate. Então não dá para fazer bispo H7. Então eu vou fazer torre por F6. Vou capturar esse cavalo. Aí tá caindo a dama, mas o pior, a torre continua atacada e o bispo tá atacado. Vai cair mais peça. Por exemplo, o rei G7. Né? Aqui, ou se tentar tirar a torre, por exemplo, aí simplesmente dama. Bom, aqui dama pro G6, né? Não tem nem como salvar essa torre aí. Ou seja, posição vitoriosa para as brancas também. Então, o que mais dá para fazer aqui? Não dá mais nada, né? Não dá mais nada. A gente olhou já todas as possibilidades e em todas elas as brancas ganham. Demais, né? Demais. Uma posição ganha com uma torre a menos aqui, com sequência de checkmate sempre. Fantástica essa partida. Vamos dar uma olhada no relatório aqui do chess.com. E olha só, a partida perfeita aí do Magnus Carlsen, né? 98,9% de precisão contra 88,1% de precisão para Ariantari. Aqui não tem o que falar, né? Quase todos os lances do Magnus Carlsen foram os melhores lances, segundo a Engine. 9 lances excelentes, um bom, 7 lances aí de livro. Eu acho que foram mais. Eu acho que foram mais lances de livro. Talvez o livro aqui do chess.com, a base deles esteja curta ou às vezes troca a ordem e ele não considera mais que é de livro, né? Mas Rui Lopes, em geral, até o lance 13, 14 aí, pode falar que foi de livro nessa partida. E ali, pessoal, vamos voltar ali na análise que eu ia comentar para vocês o lance aqui. Lembrei, era esse lance aqui. Torre C7 que foi jogado pelo Ariantari. E aí eu comentei, e daqui pra frente as brancas vão ficar ganhas, né? Veio o cavalo D5, torre C8. E aí evitando as trocas torre A7 e tudo mais. Então, pessoal, aqui esse foi o movimento, foi o momento crucial aqui, foi o momento crítico para Ariantari. O erro torre C7 e as pretas não voltam pro jogo nunca mais. O que dá para fazer aqui? É difícil, mas a ideia aqui que dá para as pretas tentarem jogar seria dama D7.
Ao invés de jogar tentando colocar a torre aqui em C8, o ideal seria colocar a dama em D7 para tentar jogar com a torre em A7 e ganhar também a coluna lá embaixo. Por exemplo, dama D1, se o Magnus Carlsen jogasse dama D1, estaria vindo torre aqui em A7. E aí depois de... Se jogasse torre B7, ó, aí você pode ficar perseguindo a torre. Porque é importante você tirar essa torre da fileira do fundo. A gente viu quantos problemas aí o Ariantari não teve por conta disso, né? E aí torre aqui, ó, você fica perseguindo a torre, né? E se trocar, torre por A7, dá para seguir com dama por A7. E aí cavalo D5, por exemplo, dama em A2, ó. As pretas também entram na posição. C4, dama B2, por exemplo, e fica com a dama incomodando aí, né? Então seria uma sequência aí onde as pretas conseguem a igualdade. Mas você vê que nesse nível, né, um deslizezinho aqui, ó, torre C7, acabou, não conectou a dama e a torre na mesma, aí não dá pra ficar mais perseguindo a torre. E agora toda vez que se oferecer a torre, o Magnus Carlsen vai evitar e as pretas vão ter que perder um tempo para tentar oferecer a torre de novo. Foi o que aconteceu, olha só. Aqui veio com o cavalo D5, ofereceu para trocar a torre. Magnus Carlsen evitou e agora as pretas não podem tentar trocar a torre de novo. O que elas vão fazer? Vão manobrar, vão perder tempos. A torre B8 veio H3, torre D8 para jogar a torre D7. E nisso o Magnus Carlsen vai ganhando tempos. Ó, G4, H pro G4, H pro G4, torre D7. Agora o Magnus Carlsen joga a torre A8 evitando e não tem mais torre D8. As pretas têm que perder mais tempos, né? Então veio F6, G5, aí acabou, né? F5, dama H3, torre F7 e o arrematador monstruoso torre E8. Realmente foi sensacional, né? Vamos dar uma olhada aqui também o torre A1 que eu comentei. Essa linha aqui também ela é suficiente para vencer. Por exemplo, o rei G8 para dar a casa de G7 para o bispo. Torre H1, bispo G7. Dama H7, cheque, rei F8 e torre B1, ameaçando entrar aqui na fileira do fundo. Dama E8 protegendo, tá caindo aqui em G6, né? E em F5 também. Então, por exemplo, dama pro G6, depois de torre D7 oferecendo aqui as trocas. Dama por E8, cheque, rei por E8 e E por F5. Também é uma sequência vencedora, né? Quando eu tava vendo a partida, eu vi mais ou menos alguma coisa assim e fiquei feliz. Oh, que legal, vou para um final aí com alguns peões a mais, né? Só que torre E8, né? Isso aqui o Magnus Carlsen, ainda bem que ele não perdeu esse lance, né? Porque aqui a partida fica mágica, né? Fica maravilhosa. Fala, eu vou sacrificar a torre para ganhar um peão. Mas não é bem isso, né? Que aqui os ataques são de checkmate, né? E aqui não tem como evitar, né? Eu falei que eu ia comentar aqui o lance dama D7, né? Eu falei que eu ia comentar. Aqui viria dama em H6, cheque. Aqui rei forçado, né? Rei G8, dama por G6, cheque. Aqui rei H8, né? Aqui porque torre G7 tá vindo cavalo F6, né? Com sequência de mate. Então rei H8, cavalo F6 de qualquer maneira, a torre por F6, dama por F6, cheque, aí rei H7, torre por F8, com uma checkmate em mais alguns lances aí, né? Não tem como evitar. Então essa sequência aqui também, né, seria vencedora, por isso que não dava para jogar ali dama D7, né? Então a gente vê que realmente não tinha jeito depois aqui de torre F7, torre E8, né? Não tem jeito, não dá para recusar essa torre. E aí essa sequência maravilhosa, mais uma vez, dama por E8, dama H6, cheque, rei H8, dama por G6, cheque, rei H8 e cavalo F6. E esse cubo mágico insolúvel aqui, né? Não tem o que o Ariantari fazer, não tem milagre aqui nessa posição. E por isso que o Ariantari abandonou, né? Bonita demais essa partida, eu gostei muito, espero que vocês também tenham gostado. E é isso, pessoal, muito obrigado aí pela audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu!